Um convidado agora, o primeiro dia útil do presidente Lula à frente do seu terceiro mandato foi marcado por revogaços de decretos de Bolsonaro, exonerações de servidores públicos, diversas cerimônias de transmissão de cargos de ministros, reuniões bilaterais e uma queda de 3,06% do Ibovespa, principal índice da B3. Para tratar do início, então, do governo Lula e esses diversos assuntos, a gente recebe agora, muito gentilmente nos atende, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Tudo bom, senador? Obrigada pela gentileza, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nossa. Excepcionalmente hoje, senador, eu peço aqui da nossa parte perguntas rápidas, respostas também, nosso tempo está corrido. Qual a expectativa do senhor para esse começo de novo governo, o trabalho da oposição, qual deve ser o clima no Senado nesse primeiro trimestre do novo ano, nessa reacomodação do novo governo? Olha, vai ter uma oposição ferrenha, até também da minha parte, porque ontem o fato dele ter feito aqueles decretos, já hoje mesmo eu já vou entrar com o PDL para derrubar o decreto que ele colocou, porque o decreto acabou invadindo questões da legislação. Então, quer dizer, dentro da hierarquia, que é a Constituição, depois a lei, depois os decretos e as medidas provisórias e portarias, ele simplesmente, com o decreto dele, ele interferiu numa lei. Então, eu vou apresentar hoje, nós estamos finalizando, para derrubar esse decreto dele. Porque ele está deixando o que é muito claro que, como era uma das bandeiras do presidente anterior, a primeira coisa que ele quis fazer é fazer um movimento de derrubada da bandeira principal do presidente anterior, e esse discurso de que não vem com revanchismo, ali se desconstrói totalmente, porque houve vários atos falhos. Primeiro que em momento algum eu vi ele cumprimentando ou agradecendo o vice-presidente. Até lá no palatório eu achei que ele fosse virar e agradecer, mas absolutamente nem olhou para o vice-presidente. Outra coisa também que foi feita, ele deixou claro que ele vem mesmo para entrar em rota de colisão, para fazer essa divisão. A esquerda sempre diz que a direita tomou posse das cores do Brasil, mas lá a gente só via gente de vermelho. Eu acho que deveria sim estar com amarelo e verde, que são as nossas cores, não vermelho. Então, assim, eu acho que eu já tenho um viés de confronto, um viés de que ele não vai, apesar de que ele praticamente loteou e criou vários ministérios para acomodar partidos, né? Para que ele tenha a facilidade de governar, mas nós vamos, eu principalmente, vou ser oposição, e exatamente para dar início à derrubada de um decreto. Quer dizer, quem segue a lei hoje está prejudicado. A criminalidade a qual deve-se combater o desarmamento está lá morrendo de rir, sabendo que agora o cidadão que segue a lei está desarmado. Agora, senador, como o senhor tem avaliado a postura de alguns parlamentares que fizeram parte da base de apoio de Jair Bolsonaro e agora sinalizam um apoio ao governo Lula? De tristeza. Eu acho que a gente tem que ser coerente com o que a gente se propõe. Eu sempre fui de centro-direita, fui eleito pelos capixabas que são de centro-direita e de direita, e eu, assim, vou continuar. Eu acho que para o presidente que veio com esse discurso, aliás, teve em momento algum também, eu quero deixar em aspas aqui, ele falou sobre combate à corrupção. Em nenhum momento. E como todos os depoimentos deles foram lidos, ou seja, teve tempo de ler, reescrever, ler e apresentar, fazer alterações para ler no dia, ele deveria ter colocado também como uma das premissas do governo dele o combate à corrupção. Eu tenho uma PEC, que é a PEC 30, para inserir na Constituição o combate à corrupção, porque na Constituição, por incrível que pareça, também não tem nada falando sobre corrupção. Então a gente precisa mudar e vai ser a minha pauta principal a inclusão dessa PEC dentro da nossa Constituição. Aí eu quero ver ele assinando, porque se ele não falou, quem cala consente. Eu acho que ficou bem claro
que é um assunto que ele não quer tratar, porque provavelmente vai se atropelar ou vai tropeçar e não vai conseguir dar uma resposta que traga firmeza e segurança para os eleitores. Deputado Coronel Tadeu? Bom dia, Marcos. Feliz ano novo e, primeiramente, meus parabéns pela sua iniciativa desse projeto de decreto legislativo, PDL, que você vai estar protocolando, e para os nossos ouvintes entenderem, um projeto de decreto legislativo cancela atos do Poder Executivo. Nós vimos aí a edição dos decretos que atinge diretamente os atiradores, os caçadores e colecionadores. E uma das coisas, dentre várias que me preocupam, mas eu acredito é a mais importante, é não ter mais o porte de arma para esses atiradores que se deslocam da sua residência para os locais de treinamento, ou seja, os clubes de tiro ou algum lugar apropriado para isso. Eles se utilizavam de um porte de arma até para sua própria proteção pessoal e também de todo o seu armamento. A gente sabe que os atiradores às vezes vão com uma, duas ou três, ou às vezes algumas armas dentro do interior do veículo, e para isso era permitido que ele andasse armado para proteger o seu armamento e a sua própria vida. Com o cancelamento do porte de arma, vai ficar muito fácil um bandido simplesmente seguir um atirador e praticar o assalto, e isso a gente sabe que já aconteceu. Eu sou testemunha que aqui em São Paulo esses fatos já aconteceram antes de ter esse porte de arma. E aí eu lhe pergunto, onde é que o Lula quer chegar com isso? É dar mais munição para um bandido e deixar os atiradores mais à mercê da criminalidade? Olha, eu considero isso uma irresponsabilidade. Eu considero isso uma abertura para um genocídio. Porque é o seguinte, quando você... Não tem muito tempo isso, quando tinha os pagamentos dos aposentados que faziam retirada em dinheiro, e tinha sempre um olheiro dentro do banco que comunicava o compasso lá fora, e lá fora o aposentado era assaltado. Isso começou a acontecer também nos clubes de tiro, nos campeonatos. Então sempre tem um olheiro, ele vai avisar qual é o carro, qual é a placa, como é que é a pessoa e aonde está guardado o acervo, e assim ele vai ser uma presa fácil. Então o problema da questão do armamento é muito mais questão ideológica do que técnica, porque a própria DataSUS disse que o índice de criminalidade, de homicídio, caiu como o último que foi mensurado foi há 40 anos atrás, ou seja, caiu o número de homicídio, hoje é de quase 40 anos atrás, ou seja, diminuiu bastante e aumentou para mais de 1 milhão de CACs. Então, penalizar os CACs e quem tem porte, que é pela Polícia Federal também eu tenho meu porte de defesa, que você também tem que apresentar uma efetiva necessidade. O delegado, ele avalia, realmente você tem risco de vida, você precisa utilizar a sua arma 24 horas. E o presidente vai e começa também a alterar essas questões. Outra, tem que, em 60 dias, fazer o registro. Se está registrado no Exército, tem que registrar na Polícia Federal. Não tem nem efetivo na Polícia Federal para parar, para dar vazão a essa demanda que vai começar a acontecer, se eu não fosse apresentar esse PDL, que eu vou apresentar, sim, mas que não daria conta. Então, quem hoje segue a lei é o que é penalizado. Aí eu pergunto, será que eles têm tamanha inocência, tamanha irresponsabilidade de achar que o criminoso vai obedecer um decreto de um presidente, um decreto que está regulamentando ou tirando, ou colocando, ou mudando qualquer coisa? Lógico que não. Só vai fazer isso quem segue a lei. Então, sempre aquele que segue a lei é o prejudicado. E é o que você falou, os traficantes vão estar lambendo os beiços porque sabe que está todo cidadão honesto, está desarmado. E aí as pessoas falam, mas tem que desarmar porque as armas que estão com as pessoas honestas são roubadas e vão para as mãos dos bandidos. Bom,
tem 2 pontos que eu queria colocar. Primeiro, isso é uma como é que pode dizer assim, não se concretiza esse discurso. Por quê? Primeiro, quando você é assaltado e sua arma é levada, a polícia começa a fazer várias operações nas comunidades próximas, tem seus informantes, isso prejudica a venda de drogas. Então, o traficante ele tem prejuízos absurdos, porque está tendo operação policial na comunidade que ele vende droga, para aquele playboyzinho que fuma final de semana. Então, ele acaba até matando os assaltantes que trouxeram prejuízo para o negócio dele. E outra, todo mundo sabe que as armas que estão nas mãos da criminalidade, ela vem da fronteira seca, Paraguai, a tríplice fronteira, então vem dali. Então essa ideia de que esse discurso que não se cola mais, falando que é o cidadão de bem armado que foi assaltado e a arma foi para o crime, isso é 0,0001%. É a mesma coisa, nós passamos de 1.000 CACs, aí tem um incidente de um extremista, seja ele direita ou esquerda, que quis explodir lá um caminhão no aeroporto e ele era um CAC. Tá, dentro de um mundo de 1 milhão de CACs, apenas um, é só fazer uma regrinha de 3, dá 0,001%. Então, é a mesma coisa eu falar, olha, caiu um avião em Guarulhos, Congonhas, certo, há 20 anos atrás, caiu um outro avião na Amazonas, em Manaus, certo. Ou seja, não vamos andar de avião porque ele causa acidente, ele mata. Então é uma coisa sem nexo. A gente tem que desconstruir isso, porque a criminalidade, eu vou até mostrar uma amostra, enquanto a criminalidade tem uma munição dessa que ele compra no mercado negro, no Paraguai, o cidadão pode só ter essa. E até deixar claro que, para quem não sabe, é só essa pontinha aqui é que sai, não é tudo não. Então, o cidadão tem isso daqui é uma 380, que nos Estados Unidos eles chamam de baby gun, é munição, é arma de criança, de neném, eles nem têm isso para vender. Então, eu que tenho um porte de um calibre desse calibre aqui, eu tenho que fazer o quê? 5, 6 disparos para parar uma agressão contra mim. Bom, a possibilidade de acontecer uma bala perdida é muito maior. Então, se muda o calibre, mais chance de acontecer bala perdida. Tá então, certo. Assim, são várias questões que ele colocou. A arma que ele disse de sniper, que estava ali pronto para matar o presidente, era uma arma de airsoft. Então, assim, sinto muito vocês direto, mas hoje esse ministro da Justiça já começou atropelando, não tem conhecimento de causa e está causando uma confusão enorme, está deixando o cidadão de bem, que já tem o seu porte permitido pela Polícia Federal, senador, nessa possibilidade de perder a vida. Perfeito. Estamos quase encerrando o tempo da entrevista. Ainda dá tempo da última questão. Rapidamente, por favor, Diogo Schelp. Senador, um dos primeiros atos do presidente Lula foi exigir da CGU que faça uma reavaliação dos sigilos que foram impostos no governo Bolsonaro. O senhor acredita que as informações que virão dessa reavaliação dos sigilos podem trazer elementos novos para novos inquéritos da Polícia Federal contra integrantes do governo Bolsonaro? Não acredito não. Eu acho que é mais coisas assim, questão mesmo pessoal. Tem coisas que, mesmo a gente sendo pessoa pública, tem coisas que acho que não, né? Eu acho que se tem essa lei que permite esse sigilo de 100 anos, não vai fazer isso para esconder corrupção, senão o atual presidente, a qual foi acusado, não, já condenado de corrupção em 3 instâncias, ele poderia também ter feito também botado em segredo várias artimanhas que ele fez no governo anterior para poder esconder os seus crimes. Não, eu não acredito nisso, não. Eu acho que é dentro de outra área, da área mais pessoal, questões que envolvem a família. Eu acho que mais nesse sentido. Se ele tomou vacina ou não, mas essa questão de algo ilícito, crime, não, de jeito nenhum. Zero possibilidade disso. Senão todos os presidentes fariam uso desse silêncio de 100 anos e roubariam igual um condenado.
Senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Senador, obrigada pela entrevista, por todos os esclarecimentos. Bom ano para o senhor, até uma próxima, viu? Eu que agradeço e eu acho que não vamos ter um bom ano, não. Pelo menos, como já está começando, vamos ter um ano muito difícil, os próximos 4 anos. Vamos acompanhar. Mas não podemos perder a esperança. Obrigado a todos.